From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 191st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus. De a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre os líderes da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos calorosas saudações aos membros da Igreja e amigos no mundo todo que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. Somos gratos a todos que, com os devidos cuidados, prepararam e apresentaram a música durante a conferência. Agradecemos por seguirem as recomendações e diretrizes estabelecidas para garantir a segurança de todos os presentes na conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilber e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Answorth ao órgão. O coro abrirá esta reunião entoando Glória a Deus Cantai. A oração de abertura será oferecida pelo elder Matthew S. Holland, dos 70, e logo após o coro cantará o hino Onde Encontrar a Paz. Let heaven and earth
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai we Celestial, approach Thee. chegamos a Ti com alegria e gratidão. Somos gratos pelas bênçãos maravilhosas desta conferência mundial, cheia de conselhos divinos e conselhos divinos. Somos muito gratos por nosso amado profeta de Deus. Por favor, ajuda-nos a seguir seus convites inspirados para fortalecer nossa base espiritual de uma maneira sem precedentes. E, acima de tudo, agradecemos a Ti pelo Salvador, por essa verdade gloriosa e feliz de que Jesus Cristo vive e de que Ele venceu o mundo. E que nós também possamos vencer todas as tribulações e retornar a viver contigo novamente. Ao iniciarmos esta última sessão, oramos para que sintamos Teu poder e aqueles que estejam buscando direção, orientação, que sejam tristes com problemas, dificuldades, que possam encontrar cura e respostas durante essa conferência. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir o elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o bispo L. Todd Budge, segundo conselheiro no Bispado Presidente. Após suas palavras, o coro cantará "Com fé o seguirei". Então ouviremos os elders Anthony D. Perkins, Michael A. Dunn e Sean Douglas, dos 70. Certa vez, quando eu era muito jovem, pensei brevemente em fugir de casa. Na percepção de um menino, achava que ninguém me amava. Minha observadora mãe me ouviu e garantiu-me que eu era amado e que estava seguro em casa. Vocês já se sentiram como se estivessem fugindo de casa? Frequentemente, fugir de casa significa que a confiança foi desgastada ou quebrada. Confiança em nós mesmos ou em outras pessoas e em Deus. Quando a confiança é abalada, nós perguntamos como podemos voltar a confiar. Minha mensagem hoje é: sempre que estivermos voltando para casa, Deus virá ao nosso encontro. Nele podemos encontrar fé e coragem, sabedoria e discernimento para voltar a confiar. Da mesma forma, Ele pede que mantenhamos a luz acesa uns para os outros, que perdoemos mais e julguemos menos os outros e a nós mesmos, para que sua igreja seja um lugar onde nos sintamos em casa, quer estejamos vindo pela primeira vez ou retornando à atividade na igreja. Confiar é um ato de fé. Deus continua a confiar em nós. No entanto, a confiança humana pode ser minada ou quebrada quando um amigo, parceiro de negócios ou alguém em quem confiamos não fala a verdade, nos magoa ou tira vantagem de nós. O cônjuge é infiel. Talvez alguém que amamos inesperadamente venha a falecer, sofrer lesões físicas ou enfrente enfermidades. Enfrentamos questões inesperadas sobre o Evangelho, talvez algo relacionado à história ou às normas da igreja, ou quando alguém alega que nossa igreja de alguma forma escondeu ou não contou a verdade. Outras situações podem ser menos específicas, mas de igual importância. Talvez não consigamos nos imaginar na igreja, não nos sintamos adequados, nos sintamos julgados pelos outros. Ou, embora tenhamos feito tudo o que era esperado, as coisas continuam dando certo. Apesar de nossas experiências pessoais com o Espírito Santo, podemos ainda sentir que não sabemos que Deus vive ou que o Evangelho é verdadeiro. Muitos hoje sentem a grande necessidade de restaurar a confiança nas relações humanas e na sociedade moderna. Ao refletirmos sobre a confiança, sabemos que Deus é o Deus da verdade e não pode mentir. Sabemos que a verdade é o conhecimento das coisas como são, foram e como serão. Sabemos que a revelação e a inspiração contínuas ajustam a verdade imutável às novas circunstâncias. Sabemos que os convênios quebrados partem o coração. Fiz coisas que não deveria, diz ele. Você pode me perdoar? O marido e a esposa dão as mãos na esperança de confiar um no outro novamente. Em um cenário diferente, um presidiário reflete: se eu tivesse guardado a palavra de sabedoria, não estaria aqui. Conhecemos a alegria no caminho do convênio do Senhor e os chamados que, para servir em sua igreja, são um convite para sentir a confiança e o amor de Deus por nós e uns pelos outros. Os membros da igreja, incluindo os adultos solteiros, servem regularmente em toda a igreja e em nossas comunidades. Por inspiração, o bispado chama um jovem casal para servir no berçário da ala. No início, o marido permanece sentado em um canto, imparcial e distante. Aos poucos, ele começa a sorrir para as crianças. Posteriormente, o casal expressa gratidão. Antes, disse o bispo, a esposa queria filhos e o marido não. Agora, o serviço trouxe mudança e união para eles. Também trouxe alegria advinda dos filhos para seu casamento e lar. Em outra cidade, uma jovem mãe com filhos pequenos e o marido ficam surpresos e preocupados.
mas aceitam quando ela é chamada para servir como presidente da Sociedade de Socorro da ALA. Pouco depois, tempestades de gelo interrompem a energia elétrica, deixando as prateleiras das lojas vazias e as casas frias como uma geladeira. Por ter energia e aquecimento, essa jovem família generosamente abre suas portas para que várias famílias e indivíduos aguardem a tempestade passar. A confiança se torna real quando fazemos coisas difíceis com fé. O serviço e o sacrifício aumentam a capacidade e refinam o coração. A confiança em Deus e nos outros resulta em bênçãos do céu. Depois de sobreviver ao câncer, um membro fiel da igreja é atropelado por um carro. Em vez de sentir pena de si mesmo, pergunta em espírito de oração: o que posso aprender com essa experiência? Internado na UTI, ele se sente inspirado a observar uma enfermeira preocupada com o marido e os filhos. Esse paciente com dor encontra respostas quando confia em Deus e estende a mão a outras pessoas. Um irmão que enfrenta problemas com a pornografia espera do lado de fora da sala do presidente da estaca, enquanto o presidente ora para saber como ajudá-lo. O presidente então recebe uma clara impressão: abra as portas e deixe-o entrar. Com fé e confiança de que Deus ajudará, o líder do sacerdócio abre a porta e abraça esse irmão. Cada um deles sente por Deus e pelo outro um amor e uma confiança transformadores. Fortalecido, o irmão pode começar a se arrepender e mudar. Embora nossas circunstâncias individuais sejam pessoais, os princípios do Evangelho e o Espírito Santo nos ajudam a saber que, se, como e quando podemos voltar a confiar em alguém. Quando a confiança é quebrada ou traída, a decepção e a desilusão são reais. Assim como a necessidade de discernimento para saber quando a fé e a coragem são merecidas para voltar a confiar nas relações humanas. No entanto, com respeito a Deus e à revelação pessoal, o presidente Russell M. Nelson afirma: vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Podemos sempre confiar em Deus. O Senhor nos conhece melhor e nos ama mais do que conhecemos ou amamos a nós mesmos. Seu amor infinito e conhecimento perfeito do passado, presente e futuro tornam seus convênios e suas promessas constantes e seguros. Confie no que as Escrituras chamam de o correr do tempo. Com a bênção de Deus, o correr do tempo e com fé e obediência contínuas, podemos encontrar respostas e paz. O Senhor nos consola dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Trazei os fardos ao Senhor, em seu amor confiai. Não há tristeza na terra, da qual o céu não vos possa curar. Confie em Deus e seus milagres. Nós podemos mudar, assim como nossos relacionamentos. Por meio da expiação de Cristo, o Senhor, podemos deixar nosso egoísmo natural e nos tornar filhos de Deus, mansos, humildes, cheios de fé e confiança necessária. Quando nos arrependemos, quando confessamos e abandonamos nossos pecados, o Senhor diz que não se lembra mais deles. Não significa que Ele se esqueça. Em vez disso, de uma forma extraordinária, parece que Ele opta por não se lembrar deles, e nós também não precisamos. Devemos confiar na inspiração de Deus para discernirmos com sabedoria. Podemos perdoar os outros no momento certo e da maneira como o Senhor diz que devemos, sendo prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Às vezes, quando nosso coração está quebrantado e contrito, estamos mais abertos ao consolo e à orientação do Espírito Santo. A condenação e o perdão começam ao reconhecermos o erro. Com frequência, a condenação se concentra no passado. O perdão contempla o futuro, de maneira libertadora. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O apóstolo Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E responde: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, existe alguém que pode nos separar do amor de Deus e de Jesus Cristo, e esse alguém somos nós mesmos.
Como dizia Isaías, vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O amor e a lei divinos nos tornam responsáveis por nossas escolhas e suas consequências. O amor expiatório do Salvador é infinito e eterno. Quando estamos prontos para voltar para casa, mesmo quando ainda estamos longe, Deus está pronto e com grande compaixão para nos receber, oferecendo com alegria o melhor que Ele possui. O presidente J. Reuben Clark disse: creio que nosso Pai Celestial deseja salvar todos os seus filhos e que sua justiça e misericórdia, Ele nos dará a recompensa máxima por nossos atos, dando-nos tudo o que puder. E, sob outra perspectiva, creio que nos imporá a penalidade mínima que lhe for possível imputar-nos. Na cruz, até mesmo, o pedido misericordioso de nosso Salvador a seu Pai não foi um incondicional Pai, perdoa-lhes, mas sim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nosso arbítrio e liberdade têm significado porque somos responsáveis perante Deus e nós mesmos por quem somos, pelo que sabemos e fazemos. Felizmente, podemos confiar na perfeita justiça e misericórdia de Deus para julgar perfeitamente nossas intenções e ações. Concluímos como começamos, com a compaixão de Deus ao voltarmos para casa a fim de vivermos com Ele e uns com os outros. Você se lembra da parábola de Jesus Cristo sobre um certo homem que tinha 2 filhos? Um deles saiu de casa e desperdiçou sua herança. Quando caiu em si, esse filho procurou voltar para casa. O outro filho, sentindo que tinha guardado os mandamentos há tantos anos, não quis dar boas-vindas ao irmão que voltava ao lar. Irmãos e irmãs, tenham em mente que Jesus está nos pedindo para abrir nosso coração, nossa compreensão, compaixão e humildade, e ver a nós mesmos em ambos os papéis. Assim como o primeiro filho na parábola, talvez vaguemos e mais tarde procuremos voltar para casa. Deus aguarda para nos dar as boas-vindas. E como o outro filho da parábola, Deus gentilmente roga que nos alegremos quando cada um de nós voltar para casa para viver com Ele. Ele nos convida a mantermos nossas congregações, quórums, classes e atividades abertos, autênticos e seguros, um lar para todos. Com bondade, compreensão e respeito mútuo, cada um de nós busca humildemente o Senhor, ora e recebe com gratidão as bênçãos de seu Evangelho restaurado para todos. Nossa jornada de vida é individual, mas podemos voltar mais uma vez para Deus, nosso Pai e seu Filho amado por meio da confiança em Deus, uns nos outros e em nós mesmos. Jesus nos convida, não temas, crê somente. Assim como o profeta Joseph, podemos confiar sem medo nos cuidados de nosso Pai Celestial. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, por favor, procure novamente a fé e a confiança. A fé que Ele promete a você hoje. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. No ano passado, enquanto servia na presidência da Ásia Norte, recebi uma ligação do presidente Russell M. Nelson me convidando para servir como segundo conselheiro no Bispado Presidente. Ele gentilmente convidou a minha esposa, Lori, para se juntar à nossa conversa. Depois que a ligação terminou, ainda estávamos pasmos quando minha esposa perguntou: o que faz o Bispado Presidente, afinal? Depois de um momento de reflexão, respondi: não sei exatamente. Um ano depois, e depois de muitos profundos sentimentos de humildade e gratidão, posso responder à pergunta de minha esposa com maior entendimento. Entre muitas outras coisas, o Bispado Presidente supervisiona o bem-estar e o trabalho humanitário da Igreja. Esse trabalho atualmente abrange todo o mundo e abençoa mais filhos de Deus do que nunca. Como Bispado Presidente, somos auxiliados por maravilhosos funcionários da Igreja e outras pessoas, incluindo a Presidência Geral da Sociedade de Socorro, que servem conosco no Comitê Executivo de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja. Como membro desse comitê, a primeira presidência me pediu, assim como pediu a irmã Eubank, que nos falou na noite passada, que compartilhássemos com vocês um relato sobre os recentes esforços humanitários da Igreja.
Eles também pediram especialmente que expressássemos sua profunda gratidão, porque, irmãos e irmãs, foram vocês que tornaram possíveis esses esforços humanitários. Conforme observamos com preocupação os primeiros impactos econômicos da crise da Covid-19 em todo o mundo, poderíamos facilmente esperar um declínio nas contribuições humanitárias que os santos eram capazes de fazer. Afinal, nossos próprios membros não ficaram imunes aos contratempos da pandemia. Imagine nossos sentimentos quando observamos exatamente o oposto. As doações humanitárias em 2020 foram as mais altas de todos os tempos, e a tendência é de que sejam ainda mais altas este ano. Como resultado da generosidade de todos os que doaram de algum modo, a Igreja foi capaz de realizar sua resposta mais ampla desde o início do Fundo Humanitário, com mais de 1.500 projetos de ações de combate à Covid-19 em mais de 150 países. Essas doações que vocês fizeram tão abnegadamente ao Senhor foram convertidas em alimentos, oxigênio, suprimentos médicos que sustentam a vida e em vacinas para que aqueles que de outra forma não os teriam. Tão significativa quanto a contribuição de bens é a imensa efusão de tempo e energia que os membros da Igreja doam para causas humanitárias. Mesmo quanto a pandemia se alastrava e desastres naturais, conflitos civis e instabilidade econômica foram implacáveis e continuaram a expulsar milhões de pessoas de suas casas. As Nações Unidas agora relatam que há mais de 82 milhões de pessoas desabrigadas à força em todo o mundo. Acrescentem isso aos milhões de outros que optam por fugir da pobreza ou da opressão em busca de uma vida melhor para si ou para seus filhos, e vocês podem começar a ter um vislumbre da magnitude da situação global. Tenho o prazer de informar que, graças ao tempo voluntário e aos talentos de tantas pessoas, a Igreja opera centros de acolhimento para refugiados e imigrantes em vários locais dos Estados Unidos e na Europa. E, graças às suas contribuições, fornecemos doações, fundos voluntários para ajudar programas semelhantes administrados por outras organizações em todo o mundo. Desejo estender minha sincera gratidão aos santos que procuraram alimentar, vestir, fazer amizade e ajudar esses refugiados a se restabelecerem e a se tornarem autossuficientes. Ontem à noite, a irmã Eubank compartilhou alguns dos esforços maravilhosos dos santos a esse respeito. Ao refletir sobre esses esforços, muitas vezes meus pensamentos se voltam para o princípio do sacrifício e a conexão direta desse princípio com os dois grandes mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo. No uso moderno, o termo sacrifício passou a conotar o conceito de renúncia de coisas por causa do Senhor e de seu reino. No entanto, em tempos antigos, o significado da palavra sacrifício estava mais intimamente ligado às duas das suas raízes latinas, sacer, que significa sagrado ou santo, e facere, que significa fazer. Assim, antigamente, o sacrifício significava literalmente tornar algo ou alguém santo. Visto dessa forma, o sacrifício é um processo de se tornar santo e vir a conhecer a Deus, não um evento ou ritual de renúncia de coisas por causa do Senhor. O Senhor disse, o que eu quero é caridade e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O Senhor quer que nos tornemos santos, que tenhamos caridade e que o conheçamos. Como o apóstolo Paulo ensinou, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. No final das contas, o Senhor quer nosso coração. Ele quer que nos tornemos criaturas novas em Cristo. Ele instruiu aos nefitas, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. O sacrifício tem menos a ver com renunciar e mais com doar de si ao Senhor. Gravadas nas entradas de cada um de nossos templos estão as palavras santidade ao Senhor. Ao cumprirmos nossos convênios por sacrifício, somos santificados pela graça de Jesus Cristo, e nos altares do templo sagrado, com um coração quebrantado e o espírito contrito, ofertamos nossa santidade ao Senhor. O elder Neil A. Maxwell ensinou a entrega de nossa vontade ao coração é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. No entanto, quando finalmente nos submetermos, deixando nossos desejos individuais serem absorvidos pela vontade de Deus, estaremos então ofertando realmente algo a Ele. Quando nossos sacrifícios em nome de outras pessoas são vistos da perspectiva de renúncia, podemos vê-los como um fardo e ficar desanimados quando nossos sacrifícios não são reconhecidos ou recompensados. No entanto, quando vistos sob a perspectiva de ofertar ao Senhor, nossos sacrifícios em favor de outros se tornam dádivas, e a alegria de doar generosamente se torna a sua própria recompensa.
Livres da necessidade de amor, aprovação ou apreço de outras pessoas, nossos sacrifícios se tornam as mais puras e profundas expressões de nossa gratidão e de nosso amor pelo Salvador e por nossos semelhantes. Qualquer sentimento de orgulho do nosso sacrifício próprio dá lugar a sentimentos de gratidão, generosidade, contentamento e alegria. Algo se torna santo, seja nossa vida, nossos bens, nosso tempo ou nossos talentos, não simplesmente pela renúncia, mas sim por consagrá-lo ao Senhor. O trabalho humanitário da Igreja é esse presente, é o produto das ofertas consagradas coletivas dos santos, uma manifestação de nosso amor a Deus e a seus filhos. Steve e Anita Canfield são representantes dos santos dos últimos dias em todo o mundo e experimentaram por si mesmos as bênçãos transformadoras de doar ao Senhor. Como missionários de bem-estar e autossuficiência, o casal Canfield foi convidado a proporcionar ajuda em campos de refugiados e centros de imigrantes em toda a Europa. Em sua vida profissional, a irmã Canfield foi uma designer de interiores de renome internacional, contratada por clientes ricos e para embelezar suas casas ou seus hotéis luxuosos. De repente, ela se viu lançada em um mundo que era o oposto, enquanto servia entre pessoas que haviam perdido quase tudo em termos de posses terrenas. Em suas palavras, ela trocou passarelas de mármore por pisos de terra. E, ao fazê-lo, encontrou um incomensurável grau de realização quando ela e o marido começaram a fazer amizade e logo a amar e a acolher com aqueles que precisavam de seus cuidados. O casal Canfield observou: não sentimos como se tivéssemos anunciado nada para servir ao Senhor. Nosso desejo era simplesmente ofertar a Ele nosso tempo e nossas energias para abençoar seus filhos de qualquer maneira que Ele achasse adequado. Conforme trabalhávamos ao lado de nossos irmãos e irmãs, qualquer aparência externa, qualquer diferença de origens ou pertences, dissolvia-se para nós e simplesmente víamos o coração um do outro. Não há grau de sucesso profissional ou ganhos materiais que pudessem ter igualado a maneira como essas experiências de servir entre os mais humildes do Filho de Deus enriqueceram a nós. A história do casal Canfield e tantas outras como essa me ajudaram a apreciar a letra de uma música simples, mas profunda da primária. O riachinho faz muito bem ao passar. Pequeno é, mas suas águas dão vida a tudo onde vão. Sim, cada um de nós é pequeno, mas juntos, ao nos apressarmos a doar-nos a Deus e ao próximo, aonde quer que formos, vidas serão enriquecidas e abençoadas. A terceira estrofe desta música é menos conhecida, mas termina com este convite amoroso. Cristo nos ensinou a fazer sempre o bem. Cristo nos ensinou a fazer sempre o bem. Fazendo o bem, sem olhar a quem, mais feliz eu sou também. Queridos irmãos e irmãs, enquanto vivemos para Deus, para os outros, doando de nossos recursos, nosso tempo e sim até nós mesmos, estamos levando vida ao mundo por onde passamos, deixando os filhos de Deus um pouco mais felizes e no processo tornando-nos um pouco mais santos. Que o Senhor abençoe vocês ricamente pelos sacrifícios que vocês oferecem a Ele tão liberalmente. Testifico que Deus vive. Homem de santidade é o seu nome. Jesus Cristo é seu Filho e é quem nos dá toda boa dádiva. Que, por meio de sua graça e da observância de nossos convênios por meio do sacrifício, sejamos santificados e ofertemos cada vez mais amor e santidade ao Senhor. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
O plano de felicidade do Pai Celestial inclui experiências mortais em que todos os seus filhos serão testados e enfrentarão desafios. Há 5 anos fui diagnosticado com câncer. Senti e ainda sinto as dores físicas das cirurgias, da radioterapia e dos efeitos colaterais dos remédios. Vivenciei desafios emocionais durante noites atormentadoras sem conseguir dormir. As estatísticas médicas indicam que provavelmente partirei da mortalidade mais cedo do que esperava, deixando para trás uma família que significa tudo para mim. A despeito de onde você vive, o sofrimento físico ou emocional causado por diversas provações e fraquezas mortais já fez, faz ou fará parte de sua vida algum dia. O sofrimento físico pode ser causado pelo envelhecimento, por acidentes ou doenças inesperadas, pela fome, pela falta de moradia, pelo abuso, por atos violentos ou por guerras. O sofrimento emocional pode surgir como resultado da ansiedade ou depressão, da traição de um cônjuge, parente ou líder de confiança, do desemprego ou de um revés financeiro, do julgamento injusto de uma pessoa, das escolhas dos amigos, filhos ou outros familiares, de muitas outras formas de abuso, dos sonhos não realizados de se casar ou ter filhos, da doença ou morte de entes queridos, ou de tantas outras fontes. Como suportar o sofrimento exclusivo e às vezes debilitante que afeta cada um de nós? Felizmente, a esperança é encontrada no Evangelho de Jesus Cristo e ela também pode ser parte de sua vida. Hoje, compartilho 4 princípios de esperança que extraí das Escrituras, dos ensinamentos proféticos, das muitas visitas de ministração e de minha aprovação atual com a saúde. Esses princípios não são apenas amplamente aplicáveis, mas também profundamente pessoais. Primeiro, o sofrimento não significa que Deus está insatisfeito com sua vida. Há 2000 anos, os discípulos de Jesus viram um homem cego no templo e perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos pareciam ter a crença incorreta, como muitas pessoas hoje, de que todas as dificuldades e sofrimentos na vida resultam do pecado. Mas o Salvador respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A obra de Deus é levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna. Mas como as provações e o sofrimento, especialmente aqueles causados pelo uso pecaminoso do arbítrio por parte de outra pessoa, podem afinal levar a efeito a obra de Deus? O Senhor disse a seu povo do convênio: eis que já te purifiquei, escolhi-te na fornalha da aflição. Seja qual for a causa de seus sofrimentos, seu amoroso Pai Celestial pode direcioná-los para refinar sua alma. Almas refinadas podem carregar os fardos umas das outras, com sincera empatia. Almas refinadas que vieram de grande tribulação estão preparadas para viver com alegria na presença de Deus para sempre, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Segundo, o Pai Celestial está intimamente ciente de seu sofrimento. Em meio a nossas provações, podemos pensar erroneamente que Deus está distante e não se preocupa com nossa dor. Até mesmo o profeta Joseph Smith expressou esse sentimento durante um momento difícil em sua vida. Quando estava preso na cadeia de Liberty, enquanto milhares de santos dos últimos dias eram expulsos de casa, Joseph buscou entendimento por meio da oração. Ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Ele terminou com este apelo: lembra-te de teus santos que estão sofrendo, ó nosso Deus. A resposta do Senhor fortaleceu Joseph e todos aqueles que sofrem. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto.
Muitos santos que estão sofrendo compartilharam comigo como sentem o amor de Deus durante suas provações. Recordo-me com clareza de uma experiência em certo ponto de minha batalha contra o câncer, quando os médicos ainda não tinham diagnosticado a causa de algumas dores fortes. Sentei-me com minha esposa para oferecer uma rotineira oração na hora do almoço. Em vez de orar, tudo o que consegui fazer foi chorar. Pai Celestial, por favor ajuda-me, estou muito doente. Nos 20 a 30 segundos seguintes fui envolvido por seu amor. Não recebi uma explicação para a minha doença, nem uma indicação do que aconteceria e nenhum alívio para a dor. Senti apenas seu puro amor e isso foi suficiente e ainda é. Testifico que nosso Pai Celestial, que está ciente de cada passarinho que cai por terra, está ciente de seu sofrimento. Terceiro, Jesus Cristo oferece seu poder capacitador para ajudá-lo a ter força, a fim de suportar bem seu sofrimento. Esse poder capacitador se tornou possível por meio de sua expiação. Temo que muitos membros da igreja pensem que, se forem um pouco mais fortes, conseguirão superar qualquer sofrimento sozinhos. Isso é um jeito difícil de se viver. Seu momento temporário de força nunca pode ser comparado ao poder infinito do Salvador de fortalecer sua alma. O livro de Mórmon ensina que Jesus Cristo tomará sobre si nossas dores e nossas enfermidades para que Ele possa nos socorrer. Como podemos evocar o poder de Jesus Cristo, que Jesus Cristo oferece para nos socorrer e nos fortalecer durante o sofrimento? A chave é nos unirmos ao Salvador, guardando os convênios que fizemos com Ele. Fazemos esses convênios quando recebemos as ordenanças do sacerdócio. O povo de Alma fez o convênio do batismo. Mais tarde, eles sofreram no cativeiro e foram proibidos de adorar publicamente, até mesmo de orar em voz alta. Contudo, eles guardaram seus convênios da melhor maneira que podiam, clamando silenciosamente em seu coração. Como resultado, receberam o poder divino. O Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade. Em nossos dias, o Salvador nos convida: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Quando guardamos nosso convênio sacramental de nos lembrarmos sempre dele, ele promete que seu Espírito estará conosco. O Espírito nos dá força para suportar as provações e fazer o que possivelmente não conseguiríamos fazer sozinhos. O Espírito pode nos curar, embora, como o presidente James E. Fauci ensinou, algumas curas poderão ocorrer no mundo vindouro. Também somos abençoados pelas ordenanças e pelos convênios no templo, onde manifesta-se o poder da divindade. Visitei uma mulher que perdeu a filha adolescente em um terrível acidente e depois o marido devido ao câncer. Perguntei como ela conseguiu suportar tamanha perda e sofrimento. Ela respondeu que a força veio das certezas espirituais de uma família eterna, recebidas durante a adoração regular no templo. Como prometido, as ordenanças na casa do Senhor haviam suprido com o poder de Deus. Quarto, escolha encontrar alegria a cada dia. Aqueles que sofrem frequentemente sentem que a noite não tem fim e que o amanhecer nunca chegará. Não há problema em chorar. No entanto, se você se encontra nas noites escuras de sofrimento, ao escolher a fé, você pode despertar para as manhãs brilhantes de esperança. Por exemplo, visitei uma jovem mãe em tratamento de câncer que sorria lindamente em sua cadeira, apesar da dor e da falta de cabelo. Conheci um casal de meia idade servindo alegremente como líderes dos jovens, embora não conseguissem conceber filhos. Sentei-me com uma querida mulher, uma jovem avó, mãe e esposa, cuja morte aconteceria em poucos dias. Contudo, em meio às lágrimas da família, havia risos e lembranças felizes. O sofrimento desses membros da igreja exemplifica o que foi nos ensinado pelo presidente Nelson. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida.
Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Testifico que nosso Pai Celestial se lembra de seus santos que estão sofrendo. Ele os ama e está intimamente ciente de vocês. Nosso Salvador sabe como se sentem. Certamente Ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Como um beneficiário diário disso, sei que guardar os convênios dá acesso ao poder do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, para oferecer força e até alegria a você que sofre. Para todos os que sofrem, oro, permita a Deus que vossas cargas sejam leves pela alegria em seu Filho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por mais de um século, as equipes nacionais de corrida de bicicleta da Grã-Bretanha foram motivo de chacota no mundo do ciclismo. Atolados na mediocridade, os ciclistas britânicos conseguiram apenas algumas poucas medalhas de ouro em 100 anos de competições olímpicas e nunca impressionaram os espectadores do evento mais importante do ciclismo, a Tour de France, que dura 3 semanas, na qual nenhum ciclista britânico teve êxito em 110 anos. A situação do ciclista britânico era tão triste que um fabricante de bicicletas se recusou a vender suas bicicletas aos britânicos, temendo que isso manchasse para sempre a reputação duramente conquistada pela empresa. E apesar de investir enormes recursos em tecnologia de ponta em todos os tipos de treinamento moderno, nada funcionou. Pelo menos até 2003, quando uma pequena mudança quase imperceptível aconteceu, algo que mudaria para sempre a trajetória do ciclismo britânico. A nova abordagem também revelaria um princípio eterno, com uma promessa relacionada à nossa, muitas vezes complicada, busca mortal pelo aprimoramento pessoal. O que aconteceu no ciclismo britânico que tem relevância à nossa busca pessoal de sermos melhores filhas e filhos de Deus? Em 2003, Sir Dave Brailsford foi contratado. Ao contrário dos treinadores anteriores, que buscavam mudanças rápidas, Sir Brailsford se comprometeu com a estratégia que ele chamou de agregar sonhos marginais. Isso significava implementar pequenas melhorias em tudo que fizessem. Incluía a medição constante de estatísticas-chave e rotinas de treinamento com foco em pequenos pontos fracos específicos. Era algo semelhante ao o que Samuel Lamanita chamou de andar circunspectamente. Ao adotar uma visão mais ampla e complexa, evitamos a armadilha de nos fixarmos cegamente apenas nos problemas óbvios ou no pecado em questão. Brailsford disse, o princípio como todo veio da ideia de que se você dividir em pequenas partes tudo que se relacionar a andar de bicicleta e melhorar cada uma delas 1%, haverá um avanço significativo quando tudo se juntar. Essa abordagem se alinha bem com a do Senhor, que nos ensinou a importância do 1%, mesmo às custas dos 99%. Obviamente, ele estava ensinando o dever primordial do Evangelho de ajudar pessoas necessitadas. Mas se aplicássemos isso ao agradável e deleitoso segundo princípio do Evangelho, o arrependimento, em vez de ficarmos frustrados com a inquietação de nossas oscilações entre o pecado e o arrependimento, como seria estreitarmos nosso foco dentro de uma visão mais ampla? Em vez de buscar a perfeição em tudo, o que aconteceria se melhorássemos apenas uma coisa? Por exemplo, o que aconteceria se dentro dessa nova perspectiva vocês descobrissem que têm negligenciado a leitura diária do livro de Mormon? Bem, em vez de folhear desesperadamente as 620 páginas em uma noite, o que aconteceria se nós nos comprometêssemos a ler a cada dia apenas 1% delas? São apenas 6 páginas por dia ou outra quantidade viável para nossas circunstâncias. Agregar pequenos, porém constantes ganhos marginais à nossa vida poderia ser finalmente o caminho para a vitória sobre nossas mais incômodas deficiências pessoais? Será que a abordagem de dar pequenos passos para enfrentar nossas fraquezas realmente funciona? O escritor renomado James Clear diz que essa estratégia coloca a matemática a nosso favor. Ele afirma que os hábitos são os juros compostos do aperfeiçoamento. Se você conseguir melhorar apenas 1% em alguma coisa todos os dias, ao final de um ano você estará 37 vezes melhor. As pequenas melhorias de Brailsford começaram com o óbvio, os equipamentos, nos tecidos dos uniformes, nos padrões de treinamento, mas sua equipe não parou aí.
Eles continuaram a fazer melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas, como na alimentação e até mesmo nos detalhes da manutenção das bicicletas. Com o tempo, essas diversas micromelhorias se agregaram em resultados impressionantes que surgiram mais rápido do que se poderia imaginar. Verdadeiramente, eles praticaram o princípio eterno de linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Será que pequenos ajustes podem levar à desejada poderosa mudança? Se forem implementados adequadamente, tenho 99% de certeza que sim. Mas a única advertência a essa abordagem é que, para que os pequenos ganhos sejam agregados, deve haver um esforço consistente e diário. E, embora provavelmente não vamos ser perfeitos, devemos estar determinados a combinar persistência com paciência. Façam isso e as doces recompensas do aumento da retidão trarão a alegria e a paz que vocês buscam. O presidente Nelson ensinou: nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para o nosso progresso individual do que o enfoque constante, diário, do arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Quanto à fé como pré-requisito do arrependimento, as Escrituras são claras. Tudo o que é requerido inicialmente é uma pequena partícula de fé. E se conseguimos formar essa mentalidade do grão de mostarda, podemos esperar também melhorias inesperadas e excepcionais em nossa vida. Mas lembrem-se, assim como não vamos nos transformar da noite para o dia de um Átila Uno em uma Madre Teresa, também devemos reorientar nossos padrões de melhoria gradativamente. Mesmo que as mudanças necessárias em sua vida sejam grandiosas, comecem em pequena escala. Isso é especialmente verdadeiro se estiverem se sentindo oprimidos ou desanimados. Esse processo nem sempre acontece de maneira linear. Até mesmo as pessoas mais determinadas passam por contratempos. Tendo experimentado essa frustração em nossa própria vida, sei que às vezes parece que andamos 1% para frente e 2% para trás. No entanto, se permanecemos determinados em obter consistentemente os ganhos de 1%, aquele que as nossas dores levou sobre si certamente nos ajudará. Obviamente, se estivermos envolvidos em pecados graves, o Senhor é claro e inequívoco. Precisamos parar, obter a ajuda de nosso bispo e abandonar essas práticas imediatamente. Mas como o Elder David Abed nos exortou, pequenas, constantes e progressivas melhoras espirituais são os passos que o Senhor gostaria que dessemos. Preparar-se para caminhar sem culpa diante de Deus é um dos propósitos principais da mortalidade e objetivo de uma vida inteira. Não é resultado de momentos esporádicos de intensa atividade espiritual. Então, será que essa abordagem de pequenos passos para o arrependimento e para a mudança verdadeira realmente funciona? A prova está em prosseguir pedalando, não é mesmo? Vejam o que aconteceu com o ciclismo britânico nas últimas 2 décadas, desde a implementação dessa filosofia. Os ciclistas britânicos já ganharam surpreendentemente a famosa Tour de France 6 vezes. Nos últimos 4 Jogos Olímpicos, a Grã-Bretanha foi o país mais bem-sucedido em todas as modalidades do ciclismo. E nas Olimpíadas do Japão, o Reino Unido ganhou mais medalhas de ouro no ciclismo do que qualquer outro país. Mas, superando em muito a prata ou ouro do mundo, nossa preciosa promessa em nosso caminho para a eternidade é que realmente triunfaremos em Cristo. E ao nos comprometermos a fazer pequenas, mas constantes melhorias, temos a promessa de alcançar a incorruptível coroa de glória. A fim de que desfrutemos dessa incorruptível coroa de glória, convido-os a examinar a sua vida e ver o que os está impedindo de prosseguir ou até mesmo fazendo com que fiquem estagnados no caminho do convênio. Em seguida, ampliem sua visão, procurem pequenas correções adicionais que sejam possíveis de serem feitas e que resultem na doce alegria de nos tornarmos um pouco melhores. Lembre-se, Davi usou apenas uma pequena pedra para derrubar um gigante aparentemente invencível. Mas ele tinha outras 4 pedras à mão. Assim como a inclinação iníqua e o destino eterno de alma, o filho foram modificados por um pensamento simples e significativo. Uma lembrança dos ensinamentos de seu pai sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. E assim foi com o nosso Salvador, que mesmo sem cometer pecados, não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. Ele que sabe quando um passarinho cai, está igualmente atento aos pequenos e aos grandes momentos de nossa vida e está pronto agora para ajudá-los em sua busca de 1% nesta conferência.
Todo esforço que fazemos para nos arrepender, não importa o quanto nos pareça pequeno, pode fazer uma grande diferença em nossa vida. Com isso em mente, o elder Neil A. Maxwell ensinou: cada declaração de um justo desejo, cada ato de serviço e cada ato de adoração, por menores e mais gradativos que sejam, aceleram nosso ritmo espiritual. Na verdade, é por meio de coisas pequenas e simples, sim, mesmo de apenas 1%, que as grandes são realizadas. A vitória final é 100% certa. Depois de tudo o que pudermos fazer, por meio do poder, dos méritos e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos últimos 6 anos, minha querida Anne e eu moramos no Texas, perto da costa do Golfo, onde alguns dos maiores furacões atingiram os Estados Unidos, deixando um imenso rastro de destruição e até perda de vidas. Infelizmente, esses eventos devastadores voltaram a acontecer nos últimos meses. Expressamos nosso amor e nossas orações a todos os que foram afetados. Em 2017, vivenciamos pessoalmente o furacão Harvey, que provocou um acúmulo recorde de mais de 1.500 milímetros de chuva na região. As leis da natureza reagem à formação de furacões. A temperatura do mar precisa estar a no mínimo 27 graus centígrados, chegando até 50 metros de profundidade. O encontro do vento com a água quente do oceano faz com que a água evapore e suba para a atmosfera, onde ela se liquefaz. Formam-se então nuvens e os ventos produzem um padrão em espiral sobre a superfície do mar. Os furacões têm um tamanho colossal, chegando a 15 mil metros ou mais na atmosfera, com pelo menos 200 quilômetros de diâmetro. É interessante notar que, ao atingirem a terra firme, os furacões começam a enfraquecer, porque já não se encontram sobre as águas quentes necessárias para impulsionar sua força. Talvez você jamais venha a se deparar com um furacão físico devastador. Entretanto, todos já enfrentamos e voltaremos a enfrentar furacões espirituais que ameaçam nossa fé e a colocam em prova. No mundo de hoje, eles parecem estar aumentando em frequência e intensidade. Felizmente, o Senhor nos providenciou um meio seguro de superá-los com alegria. Ao vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, temos a segurança de que quando nos sobrevierem os perigos, quando alguém nossa paz ameaçar, só nele teremos confiança. O presidente Russell M. Nelson explicou: os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim, ou até mesmo um ano ruim. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. Assim como as leis naturais reagem a furacões físicos, as leis divinas regem como podemos sentir alegria durante nossos furacões espirituais. A alegria ou tristeza que sentimos ao enfrentarmos as tempestades da vida estão vinculadas às leis que Deus estabeleceu. O presidente Nelson disse: são chamados de mandamentos, mas são tão verdadeiros quanto as leis da aerodinâmica, a lei da gravidade e a lei que governa os batimentos cardíacos. O presidente Nelson prosseguiu explicando: trata-se de uma regra bem simples. Se quiser ser feliz, guarde os mandamentos. A dúvida é inimiga da fé e da alegria. Assim como as águas quentes do oceano são o criador de furacões, a dúvida é o criador de furacões espirituais. Assim como a crença é uma escolha, o mesmo se dá com a dúvida. Quando decidimos duvidar, decidimos receber ação, dando poder ao adversário, o que nos deixa fracos e vulneráveis. Satanás quer nos guiar para o criador da dúvida. Ele procura endurecer nosso coração para que não continuemos a acreditar. O criador da dúvida pode parecer convidativo porque suas águas aparentemente tranquilas e cálidas
não exigem que vivamos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em águas assim, Satanás nos tenta a relaxar nossa vigilância espiritual. Essa falta de atenção pode induzir uma falta de convicção espiritual, na qual nem somos frios nem quentes. Se não estivermos ancorados em Cristo, a dúvida e suas seduções vão nos levar à apatia, na qual não encontraremos milagres, nem felicidade duradoura, nem descanso para nossa alma. Assim como os furacões enfraquecem sobre solo firme, a dúvida é substituída pela fé se edificarmos nosso alicerce em Cristo. Poderemos então ver os furacões espirituais em sua devida perspectiva, e nossa capacidade de superá-los aumenta. Assim, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, isso não terá poder para nos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim. Por causa da rocha sobre a qual estamos edificados, que é um alicerce seguro. O presidente Nelson ensinou: a fé em Jesus Cristo é o alicerce de toda a crença e o meio pelo qual temos acesso ao poder divino. O Senhor não exige uma fé perfeita para termos acesso a seu poder perfeito. Entretanto, Ele nos pede que acreditemos. Desde a Conferência Geral de Abril, minha família e eu estivemos procurando fortalecer nossa fé em Jesus Cristo e em sua expiação, para ajudar a transformar nossos desafios em um crescimento e uma oportunidade incomparáveis. Nossa neta Ruby foi abençoada com a determinação de tomar a frente das coisas. Quando ela nasceu, seu esôfago não estava ligado ao estômago. Mesmo quando bebê, Ruby, com a ajuda dos pais, enfrentou essa provação com determinação bem incomum. Ruby agora tem 5 anos de idade. Embora ainda bem jovem, ela é um vigoroso exemplo de como não deixar as circunstâncias determinarem sua felicidade. Ela é sempre muito feliz. Em maio passado, Ruby encarou com fé um outro furacão em sua vida. Ela também nasceu com um defeito na mão que necessitava de cirurgia reconstrutiva. Antes dessa operação muito complexa, nós conversamos com ela e lhe demos um desenho que retrata a mão de uma criança segurando carinhosamente a mão do Salvador. Quando perguntamos se ela estava nervosa, ela respondeu: "Não, estou muito feliz." Então, perguntamos: "Como assim, Ruby?" Ruby declarou com confiança: "Porque sei que Jesus vai segurar a minha mão." A recuperação de Ruby foi milagrosa e ela continua a ser feliz. Como a pureza da fé exercida por uma criança contrasta com a tolice da dúvida que pode frequentemente nos tentar quando ficamos mais velhos. Mas todos podemos nos tornar como criancinhas, deixando de lado nossa descrença. Trata-se de uma simples escolha. Um pai carinhoso diligentemente suplicou ao Salvador, dizendo: "Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos." Jesus então respondeu a ele: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Aquele humilde pai decidiu sabiamente depositar com confiança sua crença em Cristo e não na dúvida. O presidente Nelson compartilhou: "Sua descrença é a única coisa que impedirá que Deus os abençoe com milagres para que montanhas sejam movidas em sua vida." Deus é extremamente misericordioso por permitir que acreditemos que essas coisas são verdadeiras e não exigir que saibamos que são. A alma ensina: bendito é aquele que acredita nas palavras de Deus, porque Deus é misericordioso para com todos os que acreditam em seu nome. Portanto, deseje em primeiro lugar que acrediteis. Sim, em primeiro lugar, Deus deseja que acreditemos nele. Enfrentamos melhor os furacões espirituais acreditando em Cristo e guardando os seus mandamentos. Nossa crença e obediência nos ligam a um poder maior que o nosso de vencer o que está acontecendo ou não em nossa vida. Sim, Deus imediatamente nos abençoará por crermos e obedecermos. Na realidade, com o tempo, passamos a viver em um estado de felicidade
e somos vivificados em Cristo, ao exercermos nossa fé nele e guardarmos seus mandamentos. Irmãos e irmãs, decidamos hoje não duvidar, mas acreditar. O caminho reto é acreditar em Cristo. Estamos gravados nas palmas de suas mãos. Ele é nosso Salvador e Redentor. Está à nossa própria porta e bate. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The congregation will now join the O choir coro e in a congregação agora cantarão juntos A Deus, Senhor e Rei. Após o hino, ouviremos os élderes Carlos J. Revilo, Jr. e Alvin F. Meredith III, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mabuhay. I bring to you love and warm Mabuhay. smiles from the Trago a todos vocês o amor e os sorrisos amigáveis dos maravilhosos santos das Filipinas. Este ano marca os 60 anos da chegada dos primeiros missionários às ilhas das Filipinas. Hoje, há 23 missões e mais de 800 mil membros da igreja em 123 estacas. Existem agora 7 templos em funcionamento, em construção ou cujo projeto já foi anunciado. E isto é verdadeiramente um milagre. Estamos testemunhando o cumprimento da promessa em 2 Nef, capítulo 10, versículo 21. Grandes são as promessas do Senhor aos que estão nas ilhas do mar.
Esse milagre também é um cumprimento da promessa feita em uma oração pelo então Elder Gordon B. Hinckley em 1961 em Manila. Naquela oração, o Elder Hinckley declarou: invocamos tuas bênçãos sobre o povo desta terra para que sejam amáveis e hospitaleiros, bondosos e gentis para com aqueles que aqui virão, a fim de que muitos milhares, ó Senhor, recebam esta mensagem e sejam por ela abençoados. Abençoa-os com mente receptiva e o coração compreensivo, com fé para receber e com coragem para viver os princípios do Evangelho. Além de muitos milhares de fiéis santos dos últimos dias, o milagre do Evangelho trouxe mudanças positivas para o país e para seu povo. Sou uma testemunha viva disso. Eu tinha 6 anos de idade quando meus pais se filiaram à igreja na ilha de Mindanao, ao sul. Naquela época, havia uma única missão em todo o país e nenhuma estaca. Sou eternamente grato pela coragem de meus pais e pelo compromisso deles de seguir o exemplo do Salvador. Honro meus pais e todos os pioneiros da igreja nas Filipinas. Eles abriram o caminho para que as gerações seguintes fossem abençoadas. O rei Benjamim, do livro de Mórmon, disse: e ainda mais, quisera que considerasses o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. À medida que vivemos os princípios e ordenanças do Evangelho e os obedecemos, somos abençoados, transformados e convertidos para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Foi assim que o Evangelho mudou e abençoou os santos filipinos, inclusive minha família. O Evangelho é verdadeiramente o caminho para uma vida feliz e abundante. O primeiro princípio do Evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo. Muitos filipinos têm uma crença natural em Deus. É fácil confiarmos em Jesus Cristo e saber que podemos receber respostas às nossas orações. A família Obedosa é um grande exemplo disso. O irmão Obedosa era meu presidente de ramo quando eu era jovem. O maior desejo do irmão e da irmã Obedosa era de que sua família fosse selada no Templo de Manila. Eles viviam na cidade de General Santos, a 1.600 quilômetros de distância de Manila. Para uma família de 9 pessoas, parecia impossível fazer aquela jornada ao templo. Mas assim como o homem negociante que vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola de grande valor, aquele casal decidiu vender sua casa para pagar a viagem. A irmã Obedosa estava preocupada, pois eles não teriam lugar para morar quando voltassem. Mas o irmão Obedosa lhe assegurou que o Senhor prepararia um caminho. Eles foram selados como uma família para esta vida e para toda a eternidade no templo em 1985. No templo, eles encontraram alegria incomparável, sua pérola de grande valor. E aconteceu aquilo que o irmão Obedosa havia dito. O Senhor proveu. Ao retornar de Manila, bons amigos lhes deram um lugar para ficar. E algum tempo depois, eles adquiriram sua própria casa. O Senhor cuida daqueles que demonstram fé nele. O segundo princípio do Evangelho é o arrependimento. Arrepender-se é afastar-se do pecado e voltar-se para Deus suplicando perdão. É uma mudança na mente e no coração. Como o presidente Nelson ensinou, é agir melhor e ser melhor a cada dia. O arrependimento é como o sabão. Quando eu era um jovem engenheiro químico, eu trabalhei em uma fábrica de sabão nas Filipinas. Aprendi a fazer sabão e como é o processo de produção. Ao misturar óleos com uma base alcalina e agentes antibacterianos, uma poderosa substância é criada, capaz de eliminar bactérias e vírus. Assim como o sabão, o arrependimento é um agente de limpeza. Isso nos dá a oportunidade de nos livrarmos de nossas impurezas e de nossos velhos erros, para que sejamos dignos de estar com Deus,
pois nada impuro pode herdar o reino do céu. Por meio do arrependimento, invocamos o poder purificador e santificador de Cristo. O arrependimento é uma parte importante do processo de conversão. Foi isso que aconteceu com os antinefileitas no livro de Mórmon. Eles eram lamanitas que foram completamente convertidos e nunca apostataram. Eles enterraram suas armas de guerra e nunca mais as usaram. Eles preferiam morrer a quebrar aquele convênio. E eles provaram isso. Sabemos que o sacrifício deles trouxe milagres. Milhares dos que lutaram contra eles abandonaram suas armas e foram convertidos. Anos depois, seus filhos, que conhecemos como os jovens guerreiros, foram protegidos na batalha contra todas as probabilidades. Minha família e muitos dos santos filipinos passaram por um processo de conversão semelhante. Quando aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo e nos filiamos à igreja, mudamos nosso comportamento e nossa cultura para nos alinharmos ao Evangelho. Tivemos que abandonar tradições erradas. Vi isso em meu pai, quando ele aprendeu sobre o Evangelho e se arrependeu. Ele fumava muito, mas jogou fora seus cigarros e nunca tocou neles novamente. Por causa de sua decisão de mudar, 4 gerações depois dele foram abençoadas. O arrependimento nos leva a fazer e cumprir convênios por meio de ordenanças sagradas. A primeira ordenança de salvação e exaltação é o batismo por imersão para a remissão dos pecados. O batismo nos permite receber o dom do Espírito Santo e entrar pelo caminho do convênio com o Senhor. Podemos renovar esse convênio batismal toda semana, quando tomamos o sacramento. Isso também é um milagre. Irmãos e irmãs, eu os convido a trazer esse milagre para a sua vida. Venham a Cristo e escolham exercer sua fé nele, arrepender-se, fazer e guardar os convênios sagrados encontrados nas ordenanças de salvação e exaltação. Isso lhes permitirá ficar atrelados a Cristo e receber o poder e as bênçãos da divindade. Testifico da realidade de Jesus Cristo, que Ele vive e ama a cada um de nós. Sei que seu Evangelho pode nos trazer esperança, paz e alegria. Não só agora, mas também irá abençoar muitas outras pessoas nas gerações futuras. Esta é a razão dos sorrisos bonitos e amigáveis dos santos filipinos. É o milagre do Evangelho e da doutrina de Cristo. Testifico disso, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Quando fiz 15 anos, ganhei uma carta de motorista aprendiz, que só me permitia dirigir se um de meus pais estivesse comigo. Quando meu pai me perguntou se eu queria dar uma volta de carro, fiquei muito animado. Ele dirigiu o carro por alguns quilômetros até os limites da cidade, até uma estrada bem longa e reta, de 2 pistas, que poucas pessoas usavam, talvez o único lugar seguro. Parou o carro no acostamento e trocamos de lugar. Ele me deu algumas instruções e depois disse: siga devagar pela estrada até eu mandar parar. Segui as instruções com exatidão, mas após uns 60 segundos ele disse: filho, pare o carro, está me deixando com náuseas. Você está dirigindo em zigue-zague pela estrada. Para onde está olhando? Com certa irritação eu disse: estou olhando para a estrada. Então ele disse: estou observando seus olhos e você só fica olhando para o que está bem diante do capô do carro. Se você só fixar o olhar no que está diretamente à sua frente, nunca vai dirigir em linha reta. Ele então enfatizou: olhe adiante na estrada, isso vai ajudá-lo a dirigir em linha reta.
Tendo 15 anos, achei que aquela foi uma boa aula de motorista. Desde aquela época, percebi que foi uma excelente lição para a vida também. Quando nos concentramos nas coisas mais importantes, principalmente as que estão adiante na estrada, as coisas eternas, esse é o ponto-chave para manobrarmos pela vida. Em certa ocasião, na vida do Salvador, ele quis ficar sozinho, então subiu ao monte para orar à parte. Mandou seus discípulos embora com instruções para que cruzassem o mar. Na escuridão da noite, o barco que levava os discípulos se deparou com uma feroz tempestade. Jesus foi resgatá-los, mas de modo pouco convencional. Lemos nas Escrituras: à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando eles o viram, começaram a ter medo, porque achavam que a figura que se aproximava deles era algum tipo de fantasma ou aparição. Jesus, sentindo o medo deles e querendo acalmar-lhes a mente e o coração, chamou-os dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo." Pedro não ficou apenas aliviado, mas também se sentiu ousado. Sempre corajoso e impetuoso, Pedro clamou a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Jesus respondeu com seu convite conhecido e sempre atual: "Vem." Pedro, sem dúvida entusiasmado com a oportunidade, desceu do barco, não para dentro das águas, mas para cima do mar. Enquanto se concentrava no Salvador, conseguiu fazer o impossível. Sim, andou sobre as águas. Inicialmente, Pedro não se deixou deter pela tempestade, mas o vento forte o acabou distraindo e ele perdeu o foco. O medo voltou. Consequentemente, sua fé diminuiu e ele começou a afundar. Clamou dizendo: "Senhor, salva-me." O Salvador, que sempre está ávido para salvar, estendeu a mão e o ergueu para a segurança. Há uma infinidade de lições a serem aprendidas com esse relato milagroso, mas vou mencionar 3. A primeira lição: concentrar-nos em Jesus Cristo. Enquanto manteve os olhos focados em Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. A tempestade, as ondas e o vento não conseguiram atrapalhá-lo, enquanto estava concentrado no Salvador. O entendimento desse propósito sublime nos ajuda a determinar qual deve ser nosso foco. Não podemos ganhar um jogo sem conhecer o objetivo, nem podemos ter uma vida significativa sem conhecer seu propósito. Uma das grandes bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo são suas respostas, entre outras coisas, para a pergunta: qual é o propósito da vida? Nosso propósito nesta vida é ter alegria e nos preparar para voltar à presença de Deus. Quando nos lembramos de que estamos aqui na Terra a fim de nos prepararmos para voltar a viver com Deus, isso nos ajuda a concentrar-nos nas coisas que nos conduzem a Cristo. A concentração em Cristo exige disciplina, principalmente em relação aos pequenos e simples hábitos espirituais que nos ajudam a tornar-nos discípulos melhores. Não há discipulado sem disciplina. Nosso foco em Cristo se torna mais claro quando olhamos adiante na estrada, para onde queremos estar e quem queremos nos tornar. Então reservamos um tempo todos os dias para fazer as coisas que vão nos ajudar a chegar lá. O foco em Cristo pode simplificar nossas decisões e prover um guia de como utilizar melhor nosso tempo e recursos. Embora haja muitas coisas que mereçam nossa atenção, aprendemos com o exemplo de Pedro a importância de manter sempre Cristo no centro de nosso foco. Somente por meio de Jesus Cristo é que podemos voltar a viver com Deus. Confiamos na graça de Cristo ao nos esforçarmos para nos tornar semelhantes a Ele e buscar seu perdão e o poder fortalecedor quando ficamos aquém daquilo que deveríamos ser. A segunda lição é: cuidado com as distrações. Quando Pedro desviou o foco e se concentrou no vento e nas ondas, ele começou a afundar. Há muitas coisas bem diante do capô que podem nos distrair de nos concentrarmos em Cristo e nas coisas eternas que estão adiante na estrada. O diabo é o mestre da distração.
Aprendemos no sonho de lei que as vozes do grande e espaçoso edifício procuram nos seduzir para coisas que vão nos tirar do caminho da preparação para voltarmos a viver com Deus. Mas há outras distrações menos óbvias que podem ser igualmente perigosas. Como diz o ditado, para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. O adversário parece determinado a fazer com que as pessoas boas não façam nada, ou ao menos que desperdicem seu tempo em coisas que vão distraí-las dos propósitos e das metas nobres. Por exemplo, algumas coisas que são diversões sadias, se realizadas com moderação, podem se tornar nocivas, se não houver disciplina. As distrações não precisam ser más ou imorais para serem eficazes. A terceira lição é: podemos ser resgatados. Quando Pedro começou a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Quando percebermos que estamos afundando, quando nos depararmos com a aflição ou quando falharmos, nós também podemos ser resgatados por Ele. Diante da aflição ou da provação, talvez vocês sejam como eu e esperem ser imediatamente salvos. Mas lembrem-se de que o Salvador foi ajudar os apóstolos na 4ª vigília da noite, depois de eles terem passado quase a noite inteira lutando contra a tempestade. Podemos orar dizendo que se a ajuda não vier imediatamente, ao menos que venha na 2ª ou mesmo na 3ª vigília da noite, conforme mencionado nas parábolas. Quando tivermos que esperar, tenham a certeza de que o Salvador está sempre atento, garantindo que não tenhamos que suportar mais do que podemos aguentar. Aos que estão esperando na 4ª vigília da noite, talvez ainda em meio ao sofrimento, não percam a esperança. O resgate sempre vem aos fiéis, seja na mortalidade ou na eternidade. Às vezes afundamos por causa de nossos erros e de nossas transgressões. Se estiverem afundando por esses motivos, tomem a feliz decisão de se arrependerem. Creio que poucas coisas dão maior alegria ao Salvador do que salvar aqueles que se voltam ou retornam a Ele. As Escrituras estão repletas de histórias de pessoas que haviam caído ou tinham falhas, mas que se arrependeram e se tornaram firmes na fé em Cristo. Acho que essas histórias estão nas Escrituras para nos lembrar de que o amor do Salvador por nós e seu poder de nos redimir são infinitos. Além do Salvador se alegrar com nosso arrependimento, nós também sentimos grande alegria. Convido vocês a olharem adiante na estrada, com mais determinação de aumentar sua concentração nas coisas que realmente importam. Mantenhamos Cristo no centro de nosso foco. Em meio a todas as distrações, as coisas que estão diante do capô e os torvelinhos que nos rodeiam, testifico que Jesus é nosso Salvador, Redentor e Resgatador. Em nome de Jesus Cristo, amém. Mais um discurso, nós vamos poder ouvir o nosso querido amado profeta. Numa coletiva de imprensa no dia 16 de agosto de 2018, o presidente Russell Nelson disse: "Recebi do Senhor uma inspiração referente ao nome que Ele revelou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos a tarefa de nos colocar em harmonia com a sua vontade." 2 dias depois, em 18 de agosto, estive com o presidente Nelson em Montreal, no Canadá. Após nossa reunião com os membros do impressionante Palais de Congrès, o presidente Nelson respondeu a perguntas dos repórteres. Ele reconheceu que seria um desafio restabelecer o nome da igreja e corrigir uma tradição de mais de 100 anos. Mas ele acrescentou: o nome da igreja não é negociável. 7 semanas depois, o presidente Nelson falou na Conferência Geral: "Fez isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que Ele decretou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi o próprio Salvador que disse: pois assim será a minha igreja chamada." Ele então repetiu: o nome da igreja não é negociável. Uma boa pergunta veio à tona. Por que agora? Visto que por muitas décadas adotamos o apelido Mormon. O coro Tabernáculo Mormon, a série de vídeos Sou Mormon,
A música da primária, I Am a Mormon Boy, sou um menino mormon. A doutrina de Cristo é imutável e eterna. No entanto, estágios específicos importantes da obra do Salvador são revelados em seu devido momento. Nesta manhã, o presidente Nelson disse que a restauração é um processo, não um evento. O Senhor disse, todas as coisas, porém, deverão realizar-se a seu tempo. Agora é o nosso momento e estamos estabelecendo o nome revelado da igreja. A identidade e o destino da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias exige que sejamos chamados pelo nome dele. Estive recentemente em Kirtland, Ohio, onde o profeta Joseph Smith, com apenas alguns membros da igreja, profetizou: esta igreja encherá a América do Norte e do Sul e o mundo todo. O Senhor descreveu a obra dessa dispensação como uma obra maravilhosa e um assombro. Ele falou de um convênio que seria cumprido nos últimos dias, permitindo que toda a terra fosse abençoada. As palavras desta conferência estão sendo interpretadas ao vivo para 55 idiomas. Posteriormente, essas palavras serão ouvidas e lidas em 97 idiomas, em mais de 220 países e territórios. Quando o Salvador retornar em majestade e glória, os membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estarão entre todas as nações, todos os povos, todas as raças e todas as culturas do mundo. A influência da Igreja restaurada de Jesus Cristo não será sentida somente pelos membros da Igreja. Devido às manifestações celestiais em nossos dias, devido às sagradas escrituras restauradas na terra e ao poderoso dom do Espírito Santo, seremos uma luz brilhante sobre o monte, à medida que as escuras sombras da descrença em Cristo escurecerem o mundo. Embora muitas pessoas permitam que o mundo obscureça a fé que elas têm no Redentor, nós não seremos removidos de nosso lugar. Os cristãos que não são membros de nossa igreja aprovarão nosso papel e nosso firme testemunho de Cristo. Mesmo os cristãos que agora nos veem com ceticismo, nos aceitarão como amigos. Nos dias que estão por vir, seremos chamados pelo nome de Cristo. Obrigado por seu nobre empenho em levar adiante o verdadeiro nome da igreja. Na conferência há 3 anos, o presidente Nelson nos prometeu que a rigorosa atenção que demos ao nome correto da Igreja do Salvador resultará no aumento da fé e no acesso a uma força espiritual maior. Essa promessa tem sido cumprida para dedicados discípulos em todo o mundo. O irmão Laurie Aola, da região leste dos Estados Unidos, admite que às vezes é desconfortável dizer o nome completo da igreja. Contudo, devido ao conselho do profeta, ele o faz. Em certa ocasião, ele visitou um amigo em uma igreja de outra religião. Estas foram suas palavras. Um conhecido me perguntou: você é mormon? Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim, respondi. Ele começou a me fazer várias perguntas, cada uma delas começando por: a Igreja Mormon acredita em... A cada vez, comecei minha resposta com a frase: na Igreja Restaurada de Jesus Cristo, acreditamos que... Quando ele notou que eu não aceitava o título Mormon, ele me perguntou a queima-roupa: você não é mormon? Então perguntei a ele se ele sabia quem era mormon. Ele não sabia. Informei que mormon era um profeta e que me sentia honrado por ser associado a ele. No entanto, prossegui: Mormon não morreu por meus pecados. Mormon não sofreu por mim no Getsemane ou morreu por mim na cruz. Jesus Cristo é meu Deus e meu Salvador. E é pelo nome dele que quero ser conhecido. Após alguns segundos de silêncio, o conhecido exclamou: então você é cristão?
Você se lembra das palavras do presidente Nelson? Prometo-lhes que se dermos o melhor de nós para restaurarmos o nome correto da Igreja do Senhor, Ele, a quem esta igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos nos últimos dias, de maneiras como jamais vimos. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Ele abre um caminho para nós à medida que fazemos o seu trabalho. Por muitos anos tivemos a esperança de comprar o domínio dos sites churchofjesuschrist.org e churchofjesuschrist.com. Eles não estavam à venda. Próximo da época do anúncio do presidente Nelson, ambos repentinamente estavam disponíveis. Foi um milagre. O Senhor magnificou nosso empenho em alterar nomes que há muito tempo não estão ligados à igreja. Ao prosseguir com fé, o coro do Tabernáculo Mórmon passou a ser chamado de o coro do Tabernáculo da Praça do Templo. O site lds.org, que recebia mais de 21 milhões de acessos por mês, foi redirecionado para churchofjesuschrist.org. O nome da LDS Business College passou a ser Ensign College. O site mormon.org foi redirecionado para churchofjesuschrist.org. Mais de 1.000 produtos que tinham o nome Mormon ou Sudi associado a eles foram renomeados. Fiéis líderes dos santos dos últimos dias alteraram seus sites, o nome de seus podcasts e suas contas no Twitter. Adotamos um novo símbolo centralizado em Jesus Cristo. No centro do símbolo encontra-se uma representação da estátua de mármore de Thorvaldsen, o Christus. Ela retrata o Senhor ressuscitado e vivo, estendendo os braços para receber todos os que se achegarem a Ele. Simbolicamente, Jesus Cristo está de pé sobre um arco que nos relembra o Salvador ressuscitado saindo do túmulo no terceiro dia após sua crucificação. A tipografia de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi adaptada em mais de 50 idiomas. Novos domínios de sites foram adquiridos no mundo todo. Agradecemos às muitas pessoas bondosas e amáveis que têm atendido ao nosso desejo de sermos chamados pelo nome correto. Li recentemente um artigo que citava um cardeal católico referindo-se aos membros da igreja como santos dos últimos dias. Há um mês, quando me reuni com o líder de uma igreja cristã na região leste dos Estados Unidos, sua primeira menção à igreja foi utilizando o nosso nome completo. E ele continuou a dizer mais de uma vez, a Igreja de Jesus Cristo, quando mencionava o nome da igreja. Sabíamos que acrescentar 6 palavras ao nosso nome não seria ideal para os meios de comunicação. Porém, conforme previu o presidente Nelson, a mídia responsável compreenderá e atenderá à nossa solicitação. Obrigado por terem por nós a mesma consideração demonstrada às organizações culturais, esportivas, políticas ou comunitárias ao utilizarem nosso nome de preferência. Haverá algumas pessoas que, na esperança de diminuir ou de desvalorizar a seriedade de nossa missão, continuarão a nos chamar de Mormons. Com cortesia, pedimos novamente para que a mídia seja justa e atenda ao nosso desejo de sermos chamados por nosso nome, o qual já existe há quase 200 anos. Há dezenas de milhares de santos nos últimos dias que corajosamente proclamam o nome da igreja. Ao fazermos nossa parte, outras pessoas farão o mesmo. Amo a seguinte história que aconteceu no Tahiti. Yuri Jean, de 10 anos de idade, estava decidida a seguir o conselho do presidente Nelson. Durante a aula na escola, os alunos estavam falando sobre o seu fim de semana e a Yuriura falou sobre a igreja. Sua professora, Vaite Pifal, perguntou, então você é mormon? Com firmeza, Yuriura respondeu, não, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua professora então disse, sim, você é mormon. Yuriura insistiu, dizendo, não, professora, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
A professora Vaitte Pifal ficou impressionada com a convicção de Iriura e se perguntou por que ela insistia tanto em usar o nome completo de sua igreja. Ela decidiu saber mais sobre a igreja. Posteriormente, quando a irmã Vaitte Pifal foi batizada, ela expressou gratidão por Iriura ter seguido o conselho do presidente Nelson. O nome da igreja não é negociável. Que prossigamos com fé. Quando estamos dispostos a seguir o conselho do Senhor, conforme revelado por meio do seu profeta vivo, especialmente se isso vai contra nosso pensamento inicial, exigindo humildade e sacrifício, o Senhor nos abençoa com mais poder espiritual e envia seus anjos para nos ajudar e estar ao nosso lado. Recebemos a afirmação e a aprovação do Senhor. Sou uma testemunha ocular do poder do céu que repousa sobre o nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson. Seu mais sincero desejo é o de agradar ao Senhor e abençoar aos filhos de nosso Pai Celestial. Pelas experiências sagradas e pessoais que tive, presto testemunho do amor que o Senhor tem por ele. Ele é o profeta de Deus. Testifico que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores, aos que apresentaram a música inspiradora e àqueles que prepararam este local para a conferência. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta conferência entoando "Ao partir, cantemos". A oração de encerramento será oferecida pelo elder Kelly R. Johnson, dos 70, e a conferência entrará em recesso. My dear brothers and sisters, for 2 days we've Meus been queridos well irmãos e taught by irmãs, servants durante 2 dias, fomos muito bem ensinados pelos servos do Senhor, que buscaram saber diligentemente o que Ele desejava que eles falassem. Cada um de nós foi ensinado a respeito do que devemos fazer nos próximos 6 meses. Agora, a pergunta é, o que faremos diferente em nossa vida em razão do que ouvimos e sentimos? A pandemia demonstrou o quanto a vida pode mudar rapidamente, às vezes devido a circunstâncias que estão fora de nosso controle. Entretanto, há muitas coisas que podemos controlar. Estabelecemos nossas próprias prioridades e determinamos como usamos nossa energia, nosso tempo e nossos recursos. Decidimos como vamos tratar uns aos outros. Escolhemos as pessoas que nos ajudarão a buscar verdade e orientação. As vozes e a pressão do mundo são envolventes e numerosas. Porém, muitas vozes são enganadoras, sedutoras e podem nos desviar do caminho do convênio. A fim de evitar a tristeza e o desespero inevitáveis provenientes dessas vozes, suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo ao reservarem tempo para o Senhor em sua vida, hoje e todos os dias. Se a maioria das informações que vocês recebem vier das mídias sociais ou de outras mídias, sua capacidade de ouvir os sussurros do Espírito diminuirá. Se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo das Escrituras, vocês se tornarão vulneráveis a filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. Até mesmo os membros mais fiéis podem ser enganados pela batida constante das músicas da banda da Babilônia.
Meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. Façam com que seu próprio alicerce espiritual seja firme e capaz de sobreviver ao teste do tempo à medida que fazem as coisas que permitem que o Espírito Santo esteja sempre com vocês. Nunca subestimem a profunda verdade de que o Espírito fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Nada convida mais o Espírito do que colocar Jesus Cristo no centro de nossa vida. Falem de Cristo. Regozijem-se em Cristo. Banqueteiem-se com as palavras de Cristo e prossigam com firmeza em Cristo. Tornem o dia do Senhor deleitoso ao adorar a Ele, ao partilhar do sacramento e ao santificar o dia dele. Como enfatizei nesta manhã, rogo a vocês que reservem tempo para o Senhor em sua santa casa. Nada fortalecerá tanto o seu alicerce espiritual quanto o serviço e adoração no templo. Agradecemos a todas as pessoas que estão servindo em nossos novos templos. Eles estão sendo construídos em todo o mundo. Hoje tenho a satisfação de anunciar nossos planos para a construção de mais templos nos seguintes locais ou em suas proximidades: Gasham, Taiwan; Tacloban, Filipinas; Monrovia, Libéria; Kananga, República Democrática do Congo; e Tananarivo, Madagascar; Culiacán, México; Vitória, Brasil; La Paz, Bolívia; Santiago Oeste, Chile; Fort Worth, Texas; Cody, Wyoming. Cody, Wyoming; Rexburg North, Idaho. Rexburg Norte, Idaho; Heber Valley, Utah. Heber Valley, Utah; And reconstruction of the Provo, Utah temple e a reconstrução do After the Templo de Orem. Provo, Utah, is dedicated. depois que o Templo de Orem, Utah, for dedicado. I love you, dear brothers and sisters. Amo vocês, queridos irmãos e irmãs. O Senhor conhece e ama vocês. He is your Savior and your Redeemer. Ele é seu Salvador e seu Redentor. He leads and guides. Ele dirige e guia a sua igreja. He will lead and guide you in Ele guiará vocês em sua vida pessoal, make time for Him. se reservarem tempo para Ele em sua vida, hoje e todos os dias. May God be with you. Que Deus esteja com vocês até que nos encontremos novamente. É minha oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Sweetest songs
Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, nós, teus filhos, expressamos nossa gratidão pela oportunidade que tivemos de reunir-nos neste fim de semana para sermos instruídos e edificados. Nós amamos e apoiamos teu profeta e teus apóstolos. Nós aprendemos tanto ao estarmos reunidos. E agora, Pai, nós pedimos que nos dê uma medida maior de coragem, de habilidade, para poder avançar e agir em toda a diligência diante de Ti. Nós estamos muito agradecidos pelo Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nossa rocha e nossa fundação segura. Nós pedimos que possamos ter uma medida maior de habilidade para nos unir ao nosso Salvador por meio de nossos convênios e ordenanças, para que possamos alegremente perseverar até o fim e receber a vida eterna, o maior de todos os teus dons. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Essa Sunday foi a afternoon transmissão da session. sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música foi apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Hello! Obrigada por se unir a milhões de pessoas no mundo todo.